Finalmente o Itadori tá recebendo o destaque dele como protagonista. Além de confirmarmos qual a técnica amaldiçoada dele, nós ainda vamos ter ele evoluindo ainda mais na sua luta contra o Sukuna. Fica aqui porque eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 256 de Jujutsu Kaisen mais rápido que o Sukuna cortando personagens em off. E o capítulo já começa com o Gojo em um flashback onde alguém perguntou pra ele por que ele não pode usar um flash negro quando ele quiser. E ele fala que as pessoas acham que ele pode fazer isso por conta dos 6 olhos. E ele explica que dizem que o flash negro é uma distorção do espaço que acontece quando o golpe contendo energia amaldiçoada e o ataque físico acertam com 1/1000º de segundo com diferença, mas que ele acha essa uma péssima explicação. Afinal, se o segredo fosse esse, ele poderia usar o raio negro quando ele quisesse, mas que, por exemplo, quando você imbui seu punho com energia amaldiçoada, essa energia pode se dividir em 3 partes. A energia 1, que vai fortalecer o seu punho, a energia 2, que vai acertar o oponente, e a energia 3, que vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele fala que não é só sobre o timing do ataque, a mistura e a proporção dessas 3 energias, por assim dizer, também é importante, e ninguém além dele consegue controlar o terceiro facilmente. Mas além disso, a mistura e a proporção dessas 3 energias vai variar de acordo com as circunstâncias, como a condição física do próprio corpo e a energia amaldiçoada do oponente. Ele fala que as pessoas riem quando ele diz isso, mas como é o Gojo, eu tô considerando que ele tá certo. E ele comenta que também pode estar relacionado com a questão da temperatura e a umidade do ar. Afinal, o raio negro é um fenômeno espacial. E ele resume dizendo que não há uma resposta certa para a pergunta de como soltar um raio negro, e é por isso que ninguém consegue controlar. Existem muitas variáveis e elas mudam de acordo com cada situação. E ele também fala que acredita que até mesmo para ele acaba sendo uma questão de sorte muitas vezes, e comenta que o recorde de flashes negros consecutivos do Nanami é maior que o dele. Mas ele se justifica dizendo que as batalhas dele não duram tanto, então ele não tem chance de acertar muitos raios negros em seguida. E realmente, como o Gojo falou, com essa explicação completa dele, aquela explicação inicial sobre o atraso de 1/1000º de segundo parece muito ruim, porque ela não explica quase nada das variáveis. Então a gente volta pro presente e todo mundo tá observando o Sukuna recuperar a liberação de energia dele depois de acertar mais um raio negro. Todos começam a se preocupar e também se perguntar quem exatamente eram o Miguel e o Laru. Mas então a Maki ataca ele por um lado, enquanto por outro o Chouzou chuta uma barra em cima do Sukuna, o Yuji pula e usa essa barra para prender o Sukuna na parede, enquanto o Chouzou avança e tenta acertar um sangue perfurante nele. Mesmo assim o Sukuna consegue escapar, mas a gente vê que a Maki estava perseguindo ele, se escondendo por dentro das lojas. Ela avança na direção dele, ataca com a sua lâmina, mas ele defende com sua mão. Ele usa seus cortes, destrói o teto e os dois começam a lutar no ar. O Chouzou inclusive se impressiona que o Sukuna e a Maki estão usando o ar como se fosse chão. Isso confirma que o Sukuna também consegue perceber aquelas nuances do ambiente, as alterações no nível das coisas, perceber o mundo com todo o seu corpo. Então o Sukuna sorri, prepara mais um golpe com energia amaldiçoada e acerta um terceiro raio negro que manda a Maki voando. Ela se espanta e recebe mais um corte. E chega a comentar que até a liberação de poder dos cortes normais dele tá aumentando. O Sukuna se prepara para atacar de novo ela, mas várias bolhas de sangue aparecem ao redor dele. E a gente vê que o Chouzou usou a técnica supernova para impedir que ele atacasse de novo a Maki, mas então um corte vem voando na direção dele, mas o Sukuna aparece atrás do Chouzou antes do corte. E se impressiona que o Sukuna conseguiu ser mais rápido do que os próprios cortes e foi para trás dele. O Chouzou é acertado pelos cortes, o Sukuna arremessa ele na parede e então avança acertando um quarto raio negro. A gente vê que o Chouzou conseguiu se defender criando uma armadura de sangue, mas mesmo assim ele tomou muito dano. Mas do nada alguém aparece e acerta o rosto do Sukuna com um golpe, e a gente vê que é o Itadori. O Chouzou, extremamente machucado, fala que não importa o quanto o Sukuna melhore o estado dele usando os flashes negros, os socos do Yuji ainda vão continuar diminuindo a liberação de energia dele, enfraquecendo o controle sobre o corpo. Então ele entrega algo na mão do Itadori. E a gente vê o Miguel carregando o Laru e dizendo pra eles irem embora, mas o Laru comenta que ele ainda tem que fazer mais alguma coisa e pede pra continuar. A gente vê o Itadori e o Sukuna lutando, mas o Sukuna tá claramente dominando ele, tenta cortar o Itadori, mas o Itadori usa suas habilidades com artes marciais pra mudar a posição deles dois. E então ele prepara o gesto do sangue perfurante bem na direção do rosto do Sukuna. E a gente tem o Chouzou explicando que o Yuji ainda não consegue usar bem a convergência, por isso ele ainda precisou cuidar disso para ele. Então era isso que ele tinha entregue pro Itadori, o sangue condensado da convergência. Com isso o Itadori fala sangue perfurante e dispara no rosto do Sukuna, que pega de raspão, mas ainda assim faz um corte no seu rosto. E galera, agora dá pra confirmar de vez, o Itadori tem manipulação de sangue. As coisas que ele estavam fazendo antes poderiam ser contestadas. Sim, até mesmo a parte dele ter explodido o sangue dele no rosto do Sukuna poderia muito facilmente ser uma outra coisa que simplesmente parecia com aquilo. A gente já viu, por exemplo, o Sukuna usando a habilidade das 10 sombras para imitar a postura do sangue perfurante. O Itadori poderia muito bem estar usando uma outra técnica e fazer um efeito extremamente parecido. Mas com isso que
aconteceu nesse capítulo é confirmado. O Itadori tem manipulação de sangue. Eu não sei vocês, deixem aqui nos comentários, mas eu adorei isso. Eu tava esperando pra comentar um pouco mais quando fosse confirmado que ele tem essa técnica, e eu achei que combinou muito bem com o personagem. Primeiro, é extremamente interessante porque a gente tem os 3 grandes clãs do mundo Jujutsu, o clã Gojo, o clã Zenin e o clã Kamo. A técnica principal do clã Gojo é o ilimitado, e pô, o Gojo demonstrou muito bem pra gente o potencial dela. Do clã Zenin, as 10 sombras, e a gente viu isso bastante, não só com o Megumi, mas eu diria que principalmente com o Sukuna. No caso do clã Kamo, a técnica principal deles é a manipulação de sangue. A gente viu mais de um usuário dela, mas bora concordar aqui que nenhum deles chega a ser uma representação tão boa como o Sukuna usando as 10 sombras ou então o Gojo usando o ilimitado. Provavelmente a melhor representação do uso dessa técnica que a gente teve foi o Chozou, mas agora provavelmente vai ser o Itadori que vai se desenvolver mais com ela. Eu achei que a técnica combinou muito bem com ele, não só porque agora o Itadori vai ter mais formas de lutar a longa distância manipulando sangue, mas também porque ele vai poder usar ela para fortalecer o próprio corpo. Então essa técnica vai completar muito bem o estilo de luta do Itadori. A forma como ele obteve a manipulação de sangue ainda não foi confirmada, a gente não sabe se ele já teve desde sempre, se foi por causa do Kenjaku, se ele realmente consumiu os fetos amaldiçoados. Nós temos indícios principalmente sobre esse último ponto que eu comentei, porém nada confirmado ainda. Enfim, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da revelação da técnica dele. Eu gostei demais e achei que combinou muito. Mas depois de receber aquele sangue perfurante, o Sukuna usa seus cortes e afasta o Itadori, que se prepara para tentar mandar um raio negro. Então o narrador comenta com a gente que assim como o Mahito sentiu em Shibuya que o Itadori iria mandar um flash negro, o Sukuna também sentiu. Porém, tem alguma coisa afetando ele. A gente vê que o Sukuna tá com corações nos seus olhos e ele não consegue tirar os olhos do Laru. Então explica que a técnica dele não só agarra o corpo, mas também consegue pegar o coração de um alvo. Depois de ter pego o corpo, ele pode puxar sua mente, seus sentimentos, seu coração. Isso deixou o Sukuna desatento, então o Itadori se aproxima e acerta um flash negro bem no seu peito, ainda machucado. Então o capítulo encerra com o narrador falando pra gente que, liberando seu potencial através do flash negro, à medida que as faíscas pretas se espalham, Itadori Uji desperta e finalmente a gente vai ter o Itadori recebendo o destaque de um protagonista. Pessoalmente, eu acredito que esse despertar dele vai estar principalmente relacionado à manipulação da própria energia, o uso da energia reversa e principalmente o uso da manipulação de sangue. Mas deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês acham que é esse despertar do Itadori, se vocês acham que ele vai ter alguma habilidade nova, alguma coisa assim. Tô louco pra saber a opinião de vocês. Honestamente, eu acho que o foco vai continuar sendo na manipulação de sangue. E se vocês quiserem ficar por dentro do que vai rolar nos próximos capítulos, já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações, porque eu vou trazer vídeos de todos eles aqui pra vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acham do Itadori com manipulação de sangue, o que vocês acham que vai ser esse despertar dele. E claro, se vocês quiserem entender um pouco melhor do que rolou nos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, cliquem nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.